Hoje a gente vai mergulhar num texto que não nasceu em tempos de paz, muito pelo contrário, ele surgiu no meio de uma crise política e religiosa gigantesca. É o Tratado sobre a Oração de John Knox, um verdadeiro guia para manter a fé quando tudo parece estar desmoronando. Para a gente entender a força desse tratado, a gente precisa voltar para a Inglaterra de 1553. A coisa toda acontece muito rápido. O rei protestante Eduardo VI morre. Em menos de 2 semanas, quem assume o trono é a católica Maria Tudor. Para reformadores como John Knox, o mundo virou de cabeça para baixo. Em dezembro, a perseguição já começa, e em março do ano seguinte, Knox tem que fugir para não morrer. O negócio era sério, o risco era imediato. E é exatamente isso que nos leva à pergunta central que o Knox e seus seguidores estavam enfrentando. E olha, não é só uma questão histórica, é uma questão que bate fundo na gente até hoje. Como é que se mantém a fé quando tudo ao redor parece que vai desabar? E o mais surpreendente é a primeira resposta do Knox. Não foi um chamado para a revolta, para pegar em armas. Foi um chamado à oração. Ele pede para os fiéis orarem pela Rainha Maria, a mesma que estava prestes a persegui-los, desejando o bem-estar dela e torcendo para que ela cumprisse a promessa de tolerância. É uma atitude de uma maturidade espiritual impressionante, né? Especialmente diante de uma ameaça tão real. É exatamente aí que o Tratado sobre a Oração entra. A solução que o Knox propôs para aquela crise toda não era política, era espiritual. Ele basicamente disse, ok, o mundo lá fora está um caos, então vamos focar no que realmente importa, no que a gente pode controlar, a nossa vida espiritual. E essa visão fica muito clara na definição que ele dá. Para ele, orar não era um ritual mecânico, frio. Era, nas palavras dele, uma conversa fervorosa e familiar com Deus. Ou seja, um diálogo direto, íntimo, pessoal, onde se podia ser honesto sobre as próprias misérias, pedir ajuda e, o que é fundamental, agradecer. Isso era bem radical para uma época cheia de formalidades religiosas. Claro, isso leva àquela pergunta clássica que o próprio Knox faz questão de responder no tratado dele. Se Deus já sabe de tudo, sabe do que a gente precisa, por que afinal a gente tem que orar? Qual o sentido de pedir algo que já é conhecido? É uma dúvida super pertinente, né? A resposta dele é fascinante. Ele argumenta que a oração tem menos a ver com informar Deus e muito mais a ver com transformar a pessoa que ora. É um exercício para, inflamar o coração com amor a Deus, para a gente aprender a alinhar os nossos desejos com uma vontade maior, para praticar a gratidão e, claro, para buscar força nos momentos difíceis. O foco muda de Deus para nós mesmos. Agora vamos para a parte mais prática do tratado. Porque, para Knox, não era só sair falando qualquer coisa. Ele acreditava que uma oração perfeita precisava seguir algumas condições bem específicas. É quase como um manual de instruções para uma oração que, na visão dele, seria de fato ouvida. Ele descreve um processo com 3 passos que não podiam faltar. Primeiro, arrependimento sincero, ou seja, uma intenção real de mudar de vida. Segundo, humildade absoluta. Largar a ideia de que a gente merece alguma coisa por mérito próprio. E terceiro, fé inabalável, aquela confiança de que o pedido vai ser atendido. Para Knox, sem esses 3 elementos, a oração perdia o seu poder. E agora a gente chega no ponto talvez mais explosivo, mais protestante de todo o tratado, a questão de quem pode ser a ponte entre nós e Deus. Essa foi uma ideia que bateu de frente com séculos de tradição religiosa. O argumento do Knox era bem direto, só Jesus Cristo poderia ser o mediador. E por quê? A lógica dele era a seguinte, um mediador perfeito precisaria ter 2 naturezas, divina para poder se apresentar diante de Deus e humana, mas sem pecado, para representar a humanidade. Na visão dele, santos e anjos, por serem seres criados, não cumpriam esses requisitos. Eles seriam, digamos, companheiros na adoração e não intercessores. E essa frase dele resume tudo com uma força tremenda. Para Knox, colocar outros mediadores nessa equação era como diminuir o papel único de Cristo. Não era um detalhe teológico qualquer, era uma questão central, uma questão de honra divina. E tudo isso nos traz de volta para o ponto de partida. A crise, a perseguição. O que fazer quando se está orando no meio do caos, sob pressão e parece que ninguém está ouvindo? Knox vai direto nesse ponto, nessa experiência tão dolorosa que é a da oração que parece não ter resposta. E ele dá várias razões para esse aparente silêncio. A demora para ele não é um sinal de ausência, mas sim um teste. Serve para exercitar a fé.
Serve para que a resposta, quando finalmente chegar, seja recebida com muito mais alegria. É um teste de persistência, da sinceridade do nosso desejo. Ou seja, ele muda a nossa perspectiva sobre a demora, colocando-a como parte do processo. E o mais forte é que Knox não estava só teorizando, ele viveu isso na pele. Essa citação vem das memórias dele da época em que foi prisioneiro numa galé francesa, um período de sofrimento extremo. Ele conta que clamou a Deus quando todo mundo, até os amigos dele, achavam que o caso dele não tinha mais solução. Essa experiência pessoal dá um peso, uma autenticidade incrível ao que ele ensina. Então, no fim das contas, qual é a grande lição desse tratado escrito há quase 500 anos? O que a gente pode tirar disso hoje? A essência de tudo é uma redefinição do que é a oração em si. Para John Knox, o objetivo da oração não era tentar mudar a mente de Deus ou conseguir o que a gente quer, como se fosse uma lista de desejos. Era um ato de submissão, um ato radical de obediência. Era um processo para moldar o próprio coração e alinhar ele com um propósito maior, mesmo no meio do sofrimento. E talvez, especialmente no meio do sofrimento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Diante das nossas crises modernas que são tão complexas, sejam elas pessoais ou globais, qual seria o papel de uma prática como essa? Como a oração ou até mesmo uma reflexão interna profunda pode moldar a maneira como a gente responde às dificuldades hoje? É uma questão que, sem dúvida, continua tão relevante agora quanto era lá na Inglaterra do século XVI.